Oi, se você está vendo esse vídeo, já vou te sugerir para ver o 1 e o 2. E aí você vai entender cada vez melhor. Mas mesmo que você não viu o 1 e o 2, já vamos iniciar por aqui, porque com certeza ao final desse vídeo você vai olhar para a sua vida de forma diferente. Meu nome é Daiane Sacani, eu sou terapeuta, mentora de mulheres que querem empreender de forma autêntica para prosperar em seus negócios, em sua vida. E hoje eu quero te contar uma história. Antes disso, eu quero te perguntar se você tem agido mais como uma menina ou como uma mulher adulta. Será que quando você fala, as pessoas te consideram uma líder ou uma menina buscando aprovação? Hoje eu vou te contar a história de Coré. E essa história vai passar por uma mudança. Mas vamos lá, vamos entrar aqui nessa história primeiro. Era uma vez uma menina linda que vivia num campo cheio de flores. Ela era a menina perfeita, boazinha, a menina que não falava nada que as pessoas não quisessem ouvir. A menina que era muito amada, a menina que era queridinha, a menina que não se expressava, a menina que não falava, a menina que não era autêntica. Uma linda donzela. Quantas vezes, né, a gente está na vida adulta e talvez ainda esteja vibrando ali e não usando essa donzela como ousadia. Bem, um dia, essa linda menina que vivia ali sob o olhar da mãe, sua mãe sempre atenta a tudo que ela fazia, controlando. Para a mãe, a menina era perfeita e vivia uma vida perfeita. Para Coré, estava começando a existir uma insatisfação, uma vontade de viver algo diferente. Mas ela se mantinha ali, aonde sua mãe pudesse a ver. Um dia, Hades, o rei do inferno, do submundo, eu vou falar dessas duas formas, porque você se pesquisar essa história vai ver dessas duas formas. Hades sequestra Coré, levando-a para o submundo. Porém, há histórias que dizem que essa é a versão que querem que nós mulheres saibamos, porque isso tira o nosso poder de escolha. Tem então uma história que diz que ela mesma pediu para ir ao submundo. Talvez você já ouviu falar da jornada da heroína. Essa história, para mim, é a própria jornada da heroína. Coré, então, vai para o submundo e lá ela precisa decidir o que fazer. Ela enfrenta o medo, a solidão, a falta da mãe. Ela começa a questionar as suas próprias escolhas. Ela fica ali entre a dúvida de volta para a mãe ou fica ali. Então, Coré entende que uma boa rainha, uma mulher que aprende a governar a si mesma, ela integra. Então, chega o momento de uma escolha e Coré se encontra com Hecate. Hecate, a rainha tríplice, triluna, encontra-se com Coré e fala que realmente tinha chegado a hora dela decidir se ela queria ser ainda a menina da primavera ou a rainha da primavera, de uma mulher que aprendia a florescer com próprio prazer. Coré, quando buscou algo diferente para a vida, buscou encontrar o prazer.
Hecate, então, ensina que o único modo dela encontrar o que ela buscava era comer de um fruto, mas que ao comer desse fruto, ela não voltaria mais a ser uma menina, ela se tornaria uma mulher adulta, uma líder, uma verdadeira rainha, que faz a integração com a sua dualidade, com todas as faces de si. Ao comer do fruto, Coré estaria acessando sabedoria, conhecimento, autoconhecimento, prazer em ser ela mesma, sexualidade, fertilidade. Coré aprenderia a se expressar, se comunicar como uma verdadeira rainha, uma verdadeira líder. Então, Coré decide comer das sementes para se semear e fazer a sua colheita. Bem, vamos a alguns pontos aqui. O submundo, o que que a gente poderia ver do submundo? Esse medo, talvez, que você sinta de se expressar, mas é no submundo também que encontramos a nossa voz silenciada. Talvez você está tentando dar tanta conta da expectativa dos outros que esqueceu quem você é. Talvez você ainda não saiba. Talvez tenha o fruto da sabedoria, do autoconhecimento, da integração, precisando ser colhido e acessado. Comer a romã é aceitar que as sombras fazem parte e tirar os tabus que fazem você se manter numa vida onde você não é valorizada e respeitada. Embora talvez você tenha ouvido falar de tabu como algo que não pode ser falado, tabu significa sagrado e foi mudado o conceito dessa palavra. Então, com esse poder, né, de se apropriar do corpo das mulheres, dos corpos. A mulher que come da romã, ela transforma o medo em magnetismo. Será que o seu medo não é de conhecer o seu verdadeiro poder? Quando você diz que tem medo, do que exatamente que é? E eu vou dizer que isso, às vezes, é uma dificuldade das mulheres. Elas acostumaram tanto a serem silenciadas que não sabem escutar o que realmente a sua alma quer. Muitas mulheres jamais encontram-se com o seu propósito, com a sua missão, porque essa área do corpo está totalmente bloqueada, juntamente com essa aqui embaixo, nosso baixo ventre, e o coração, nosso cardíaco. Porque quando essa parte do corpo está bloqueada, nós deixamos de acessar as canalizações, o divino. A voz é o divino, é a ação do divino. Todo ato de se comunicar é o divino atuando sobre a nossa vida. E é através dessa canalização que a gente encontra a nossa intuição, sabe, se conectar com essa intuição e agir. É assim que a gente se eleva espiritualmente, fazendo esse alinhamento. Encontra-se com o nosso ventre, com o nosso útero e aprende a parar de ter medo, de integrar cada face nossa. A romã é o encontro com a sexualidade, essa que é tão falada como algo ruim para as mulheres. Muitas mulheres querem se expressar de forma autêntica, mas esqueceram
de se conectar com o próprio corpo, com o próprio prazer. Unir a donzela com a rainha é a ousadia de uma com poder de decisão, ação de outra. E assim a gente, ao acessar a nossa voz, encontra quem realmente somos e conseguimos colocar isso para o mundo, sem medo, sem vergonha, porque estamos sendo guiadas pela nossa missão e não pelas ilusões da mente. Perséfone se torna rainha, então nesse momento que Coré come a Roma, ela vira Perséfone. E assim ela se torna rainha. Ela se torna rainha ao ter coragem de falar quem ela realmente é, quando ela libera os padrões da mãe, quando ela se libera desse olhar da mãe e começa a agir de acordo com seus desejos, seus sonhos, ela sai do perfeccionismo e assim ela escolhe o que aceita para sua vida. A voz feminina é a coragem de ocupar espaço, ser ouvida, guiar, influenciar de forma autêntica para gerar ainda mais poder para outras pessoas. Quantas vezes você deixa de falar sobre o seu serviço, sobre o seu trabalho, deixando assim a sua missão de lado? Você sabe que o que você faz tem um poder de cura enorme e você deixa de lado por falta de estar conectado com esses centros. A romã simboliza a fertilidade e está diretamente ligada ao prazer em se sentir viva, se sentir fértil. Mulheres que não se sentem fértil, a intuição fica de lado, elas perdem a conexão com o sentir. A criatividade vira ação de exaustão, porque elas não sabem canalizar mais essa fertilidade com essa criatividade, com essa autenticidade e com intuição. E elas começam a entrar numa energia de suor, suor, suor e exaustão. Elas param de confiar no seu poder co-criador. Assim, um útero saudável, quando come da romã, então esse útero lembra da sua força, e assim um útero saudável opera na vida de uma mulher. Quantas doenças você pode ter agora no seu campo, no seu corpo, por falta de conexão com esse útero? Mesmo que você não tenha mais o órgão útero, falta de conexão com esse campo energético. Imagina o quanto o prazer pode fortalecer a sua expressão, a sua presença. Quanta força esse útero tem em você para te ajudar a expandir tua voz. E você fica aí achando que não tem voz, que não sabe se expressar. Esse é um poder do feminino, o que precisa de ativação. E não é através só de uma, duas sessões de reiki, ou só de um vídeo que você ouve. É através de autoconhecimento, conhecimento e ativações corretas em cada centro de força, fonte de energia que tem no nosso corpo.
Comunicar-se de forma magnética é integrar autenticidade com autoridade. Aqui, autoridade, eu estou falando, quando você vê uma pessoa e fala assim, essa tem autoridade sobre o que fala, ela é autoridade nesse assunto. É sobre confiança, é sobre segurança. Você tem autoridade quando realmente aprende a manipular essa arte de ser você, a manipular essa energia ao teu favor, para espalhar a tua voz para o mundo, não sendo uma cópia das pessoas, não agindo mais como uma menina, aprendendo a receber da vida através do seu poder criador de dentro de você. O reencontro com a nossa Perséfone é o reencontro com o nosso poder de decidir, a nossa intuição, nosso prazer, nosso ser divino, a espiritualidade, expandir o nosso trabalho. Talvez você vê a sua missão, já viu, mas não sabe comunicar ela. Você tem medo porque aí você tenta ser que nem as outras pessoas. Você se julga, você tem vergonha. Você deixa tudo isso ser mais forte que os teus sonhos. Você fica visualizando os teus sonhos e não busca viver eles. Tem coisas do passado precisando serem deixadas. Com amor, com honra, para você aprender a sustentar as suas escolhas, aprender a decidir como uma adulta. Muitas mulheres que eu vejo vendendo o seu trabalho não conseguem e me contam isso. Eu tenho grupos de mentorias e às vezes vai ver a sua expressão ainda é muito infantilizada. Porque tudo está falando quando a gente fala, nosso corpo, nosso movimento da boca, tudo está falando. Tem uma menina dentro de nós que precisa ser integrada, curada e trazer a ousadia para nos apoderarmos da nossa missão e nos conectarmos com o nosso divino, nos conectarmos com a nossa fonte criadora. Às vezes você está carregando um peso tão forte, tão pesado, que vive se cobrando e acha que nunca sabe o suficiente. Dia 11 de fevereiro, eu começo a imersão de comunicação magnética para mulheres que querem se apropriar da sua voz no mundo, para mulheres que querem aprender a integrar a donzela com a rainha, ter uma voz autêntica, magnética, construir um novo caminho na vida, curarem o seu passado, aprender como usar a sua voz para realizar sonhos, aprender a fazer decreto, fazer escolhas conscientes, aprender a parar de ter vergonha, parar de ter medo, parar de se julgar, parar de ver o seu trabalho como sacrifícios e sim como escolhas. Para mulheres que querem ativar a sua energia feminina, ativar a sua energia masculina de forma equilibrada, sair desse monte de história do que é esse feminino e esse masculino, como se isso fosse uma questão de comportamento social. Não é sobre isso não, gente. Isso é sobre energia, sobre poder, sobre empoderamento. Não é sobre domínio e submissão. E se você sente que está na hora de elevar a sua voz e aprender sobre isso, dar voz e valor ao seu trabalho, eu te convido para estar nessa imersão comigo. Porque às vezes você tem vários cursos, já investiu em mentorias, mas ainda não foi para um caminho de sustentação.
Ainda está vendo tudo como muito teórico, agora está na hora de colocar na prática. Não é só sobre o que você faz, é sobre como você comunica isso. E você merece colocar a sua voz no mundo. Você merece conquistar os seus sonhos. Você merece realizar os seus desejos. Você merece saber dar nome ao que você sente, comunicar os seus limites, ser respeitado e valorizado. As pessoas, elas não estão comprando de quem é queridinha, perfeita, boazinha. Elas compram de pessoas seguras, confiantes, pessoas que sabem se expressar, que sabem se comunicar, que sabem levar a sua voz. E é para isso que eu estou aqui hoje, para te fazer esse convite, para essa imersão de comunicação autêntica para mulheres que querem se empoderar e se apropriar do poder da sua voz. Nessa imersão, vamos trabalhar, além de formas de se expressar, comunicar, essa parte mais prática e também teórica. Vamos também trabalhar essa reprogramação energética, essa ressignificação de energias, de comportamentos que estão bloqueando a sua autenticidade de se expandir. Nós vamos falar sobre uma comunicação profissional, uma comunicação em relacionamentos. Vamos falar sobre centro de poder e ativações. E eu quero muito que, se for o seu momento, você me chame, eu vou deixar o meu link aqui na descrição para falar com você. Porque se for o seu momento, pare de se deixar para depois. Olhe em frente e tome uma decisão. É só a partir da ação que a gente constrói. E é isso, meu nome é Daiane Sakami, eu sou mentora de mulheres empreendedoras. E se você, mulher, quer aprender a elevar a sua voz, parar de vibrar nas crenças limitantes que te prendem na escassez e a uma vida desrespeitosa, então eu quero te auxiliar.